confesso aos irmãos que eu vim para ouvir, mas Deus sabe de todas as coisas e sabe por que é que me enviou aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, e eu já faço os agradecimentos aqui, em Apocalipse, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Apocalipse, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. É o último livro da Bíblia, capítulo de número 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Podeis assentar. Aleluia. Queria louvar a Deus pelo pastor dessa igreja, meu amigo, amo demais, irmãos. Obrigado pela confiança. Mais uma vez espero não desapontar. E eu vou ser bem breve aqui, irmãos, porque Deus tem coisas extraordinárias para nós. Meu amigo aqui mora no meu coração, estava conversando com ele. Eu senti muita falta do cobreiro aqui também. Então, aquele rapaz ali é um amor de pessoa, me surpreende todas as vezes que eu venho aqui. Como todos os irmãos, é um prazer estar aqui, viu? E eu fico feliz com a vida de cada um. Muito obrigado por ter paciência de me ouvir mais um pouquinho. E a missionária também, pastor. Deus abençoe sua vida, viu? Muito obrigado. Querida igreja do Senhor, minha irmã Thaís, Daniel e minha avó, Deus abençoe a vida de vocês de uma maneira especial, viu? Eu amo vocês, Deus sabe o quanto. Graças a Deus. Querida igreja do Senhor, eu fico feliz quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo Deus usando pessoas, Deus falando com pessoas. Deixa eu construir aqui um raciocínio com os irmãos, rapidamente para os irmãos entenderem aonde eu quero chegar. Parece que não vai chegar aqui, mas chega, irmãos. Preste muita atenção. É bem verdade que no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos nos traz a memória uma das maiores perseguições que a igreja do Novo Testamento ela vai vivenciar na sua existência. E o grande pivô dessa grande perseguição não foi Nero, não foi Domiciano, não foi César Augusto, não foi Alexandre o Grande, muito menos Faraó. O pivô dessa perseguição foi um jovem chamado Saulo, mais conhecido de todos nós como Saulo de Tarso. Os que conhecem a história sabem muito bem que esse jovem era filho de pais judeus e que os pais eram rígidos nos tocantes ensinamento a respeito da lei mosaica. Olha só, quando esse jovem tinha mais ou menos 5 anos de idade, os pais já deveriam sentir-se responsáveis em ensinar a lei, em falar da lei para aquele jovem, para que o mesmo, quando se passasse 8 anos, ele fosse apresentado em uma sinagoga. Qual era o trabalho dos pais? O trabalho dos pais simplesmente era fazer com que a criança decorasse os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando os pais conseguiram esse fato, a criança era levada para uma cerimônia na sinagoga. Essa cerimônia se chama Bar Mitzvah. E o que é que essa criança iria fazer lá? Essa criança iria ser testada. Agora preste muita atenção como que era a questão. A questão era que os pais sentiam-se responsáveis em ensinar as crianças. Ou seja, todo pai ensinava a criança a respeito da lei. Preste muita atenção, sabe por quê? Porque o tema aqui é o novo de Deus. Então eu vou chegar até lá, só explico. Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, vê o jovem chamado Saulo com 5 anos de idade, nós aprendemos que com mais ou menos 12 a 13 anos de idade, ele foi levado na sinagoga. E lá ele deveria participar dessa cerimônia. Quando ele chega nessa cerimônia, simplesmente o teste era feito. A história diz que o rabino chega até ele e pede para que ele faça a leitura da Torá em público pela primeira vez. Quando Saulo faz a leitura da Torá em público pela primeira vez, de forma precisa, de forma inteligente, o rabino vai chegar até ele e vai fazer algumas perguntas. Por exemplo, uma das perguntas que eram feitas era exatamente essa: o que está escrito em Êxodo, capítulo 2, versículo 3, o que está escrito em Números, capítulo 5, versículo 7. A criança deveria falar com propriedade. E o apóstolo São Paulo, ele respondeu com propriedade as perguntas do rabino. Entendendo
Paulo ou Saulo estava apto para adentrar a fase adulta, ele vai pegar uma caixinha preta chamada de filactério. Essa caixinha contém cerca de 30 versículos a respeito da lei. E com ela agora ele tem livre acesso para entrar na sinagoga e sair na hora que bem ele achasse assim fazer. Com 13 anos de idade, irmãos, recebendo esse filactério, agora acontece algo extraordinário que a Bíblia nos conta. A história diz que ele vai se despedir dos pais, vai se despedir dos amigos e vai partir para os montes de Jerusalém, que era a capital da teologia. Olha só, Saulo se despede dos pais, se despede dos amigos e vai para os montes de Jerusalém, aprender aos pés na época de um grande mestre chamado de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um homem extraordinário, neto do grande rabino Hilel. E Hilel, o homem mais importante da cultura judaica. Tanto Hilel quanto Shammai tinha suas escolas, e Saulo ele foi matriculado na escola de Hilel. Agora, olha só que interessante, eu chamo a sua atenção nessa questão e nesse quesito. Por quê? Porque uma criança de mais ou menos 13 anos de idade já tinha os 5 primeiros livros da Bíblia decorados na sua cabeça. Ou seja, já tinha a lei de Moisés que era o que vigorava naquela época. Eu chamo a sua atenção nesse quesito. Qual quesito, irmão Fábio? Quesito da palavra do Senhor. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos ter intimidade com a palavra do Senhor. Tem muita gente, irmãos, que fica correndo atrás de revelação, atrás de profecia, atrás de tantas as coisas pedindo ao Senhor. Fala comigo através do teu servo. Deus fala, irmão. Mas a maior profecia ainda é Deus. Nós precisamos entender essa verdade. Essa criança com 13 anos de idade tem uma inteligência extraordinária. Só que agora ela vai aprender uma coisa muito mais extraordinária. E eu ainda estou pregando sobre Apocalipse capítulo 2. Só para os irmãos entenderem. Essa criança, quando atinge 14 anos de idade, ela não tem mais os 5 primeiros livros da Bíblia decorados. Ela já tem todo o Antigo Testamento decorado na sua cabeça, a ponto dessa criança aprender coisas extraordinárias, como, por exemplo, Saulo vai aprender a debater. Por quê? Porque na época existia um evento chamado teatro, e nesse evento mesmo ele deveria falar com propriedade, ele deveria falar em público de uma maneira que passasse confiança e autoridade. É tão interessante isso, porque ele vai aprender aos pés de Gamaliel as línguas hebraicas, aramaicas, latim. Ele vai dominar essa questão toda de uma maneira tão extraordinária que ele vai se tornar um bom advogado. Agora preste muita atenção. Quando esse jovem alcança a idade de mais ou menos 18 anos de idade, é o moço que tem inteligência religiosa, é alguém que tem um conhecimento extraordinário, a ponto de todos da época daquela questão, que quando sabia que Paulo seria o orador, que seria aquele que ia ministrar a palavra do Senhor a lei, ele então se comportava no lugar de gente, porque todos queriam ouvir acerca de Paulo. Paulo era alguém extraordinário. Paulo tinha um conhecimento extraordinário, fazendo com que as pessoas ficavam próximas deles, porque todos queriam ser igual a Saulo, todos queriam falar igual a Saulo, todos queriam estar onde Paulo estava. Agora o que mais impressiona é que até as moças da época queriam casar com Saulo, apesar dele não ser bonito. A história vai nos contar que ele tinha mais ou menos 1,5 metros de tamanho. Ele tinha o seu nariz torto, ele era um pouquinho caolho, e as pernas eram surdotas, e ainda a sua barriga era um pouco grandinha. Ou seja, a sua fisionomia, a sua questão ética ou ótica não dava tanto a questão de aparência. Ele não tinha tanta aparência para conquistar. Só que as mulheres da época que tinham suas filhas pediam para que o mesmo, ou seja, as mesmas ficassem de olho nele. Por quê? Porque sabia que se alguém casasse com Saulo, o futuro deste alguém seria promissor lá dessa criança ou deste moço. Agora o que mais me impressiona, irmãos, preste atenção. O tempo passou, a questão passou. Todo o conhecimento que Saulo tinha passou a ponto de já não impressionar mais ninguém. Então preste atenção, existe um tempo de Deus na nossa vida e o tempo passa. Por mais que você não queira acreditar e nem entender essa verdade, mas eu preciso dizer isso aqui. Há um tempo determinado de Deus para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo e o tempo vai passando. Tudo há um prazo de validade.
conhecimento. O tempo passou, irmão. A questão passou. E depois que passa o tempo, então agora nós temos uma seguinte concepção. O que é que Paulo vai fazer para chamar a atenção? A história diz que na mesma questão havia então uma igreja nascendo. Havia uma igreja que estava adquirindo força, estava de uma maneira extraordinária, a ponto de surpreender até os próprios rabinos da época. Aí então Saulo tem uma grande ideia. Por que ele tem uma grande ideia? Porque quando ele era criança ainda, ele foi injetado nas suas veias, foi colocado no seu coração de um dia fazer parte dos 70 homens que sentavam nas 71 cadeiras que compunhavam o cinema. Ou seja, Saulo ele tinha esse desejo no coração. Saulo ele queria se assentar. Saulo queria fazer parte das pedras bonitas de Israel. Agora o que mais impressiona, Saulo não conseguiu atingir essa questão. Ele não consegue conquistar com o teu conhecimento, porque todo mundo sabia que ele sabia muito. Agora o que mais me impressiona é que a questão não é querer se assentar. A questão não é querer ser grande. A questão não é querer que Deus te use, que Deus te coloque em posições de autoridade, posições de privilégio. A grande questão são as motivações que querem ser usadas para nos fazer chegar até lá. Porque a história vai nos informar que ele vai aproveitar que os religiosos da época, um povo chamado de cristão, estavam crescendo. Ele vai chegar até o rabino ou até o sacerdote, que segundo a história é Caifás, e vai dizer: olha, eu preciso paralisar esta igreja. Eu preciso paralisar esse povo. Eu não quero que esta igreja continue. Eu não quero que esta igreja permaneça. Eu quero paralisar esta seita, porque eu sou alguém que cumpro a lei com autoridade e à vista. Eu quero fazer a diferença. E aí parece que eu posso ver aquele sacerdote olhando para ele e dizendo assim: é isso que eu queria. Eu queria alguém com força e vigor, alguém que tivesse atitude suficiente para paralisar a igreja. E olha só onde que Paulo vai se meter. O apóstolo São Paulo então ainda não era apóstolo, mas se levanta com uma força. Ele levanta com uma força extraordinária para querer paralisar a igreja e a potência dos outros. É tão forte isso, irmãos, porque Pedro não fica na frente de Saulo. Pedro era um homem turbulento. A história diz que ele cortou a orelha de um soldado. A história vai dizer que ninguém fica na frente de Saulo. Saulo tem uma autoridade, tem uma graça, tem uma questão tão extraordinária que ninguém fica na frente desse moço. A história vai nos contar que ele mata pessoas, ele prende pessoas, ele coloca pessoas dentro da prisão, fazendo com que as mesmas blasfemassem contra o próprio Jesus. Saulo começa a perseguir a igreja. Saulo começa a perseguir o caminho. E a história vai nos dizer que ele começa a perseguir o próprio Jesus. A história vai nos informar que então ele levanta com aquela cavalaria de uma maneira extraordinária. Sabe aquele caminho de Damasco? Conhece aquele caminho chamado caminho da verdade? Irmãos, existe uma palavra profética aqui da parte do Senhor para o meu coração. Não tem tanta profecia, mas tem algo aqui da parte de Deus. Ei, sabe aquele que está se levantando contra a igreja? Por mais que você não consiga ver, existe um caminho da verdade que o tal irá se encontrar com o dono da verdade. Ele se levantou de uma maneira extraordinária. A história vai dizer que no caminho de Damasco ou no caminho da verdade, ele vai conhecer a verdade em sua. Porque todas as vezes que Jesus falava assim: em verdade te digo, ele estava dizendo: eu sou a verdade, mas dentro da verdade eu vou falar uma outra verdade. A história diz que ninguém fica, se já não tem anjo no céu para parar Paulo, se não tem homem na terra para paralisar Saulo, aí irmão, Jesus vai descer lá. Jesus não tem encontro com ele. A história diz que Jesus desce lá e diz: olha, Saulo, por que é que me persegues? A história vai dizer assim: por que é que você me persegue? Olha só, não está dizendo por que é que persegue a igreja. Porque, irmãos, já estava mexendo no raciocínio de Deus. Ele perseguia a igreja. Já estava mexendo, irmãos, com o caráter de Deus. Ele mexia com o caminho. Agora ele quer tocar no próprio Jesus. Ele quer ofender a Jesus.
conheço. Quando ele fala assim, ó, Saulo, eu tenho intimidade com você. Todas as vezes que um judeu fala Saulo, ou coloca o nome da pessoa por 2 vezes, está dizendo, eu te conheço mais do que você pensa. Eita Deus, aleluia! Eu tenho intimidade com você não sabe. Mas você foi profetizado lá no Antigo Testamento. Depois eu provo isso. Agora só que questão extraordinária. A questão diz, irmãos, que Jesus então desce. E Saulo agora ele está paralisado e cego. E ele vai dizer assim, ó, a quem é o Senhor? O que é o Senhor? Quem é? Eu não consigo entender. Mas Jesus vai ter que se apresentar. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Você sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Eu aprendo, irmãos, que Saulo pode ser uma potência. Eu aprendo que Saulo pode ter uma força extraordinária. Eu aprendo, irmãos, que Saulo ele pode até ter autoridade, mas existe alguém lá no céu. Saulo pode ser grande, mas Deus é maior. Mas temos um Deus grande que faz coisas extraordinárias. Eu estou morrendo aqui. A história vai nos informar então que Saulo, depois desse encontro, ele se converte. E todas as vezes que eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo essa questão, me impressiona. E que me impressiona por demais, porque no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que estavam doutores e mestres jejuando e orando. Aí no versículo 2 a Bíblia diz que o Espírito Santo resolveu descer lá. Aleluia! Você entendeu? Quando Jesus não desce, o Espírito Santo desce. O Espírito Santo tem tanta coisa para fazer aqui nessa noite. Você não imagina. O Espírito Santo já vai começar a levar pessoas aqui. Eu quero acreditar, meu irmão. Se você não acredita, pode ficar do jeito que está. Mas eu acredito na presença do Eterno. Sentir a presença dele aqui. A presença de Deus que não quer. Deus, é só para quem acredita. É só para quem acredita. A história vai dizer que o Espírito Santo resolveu descer lá. Sabe qual que é a frase que me impressiona, pastor? Essa frase. E disse o Espírito Santo. Foi consagrado pessoas aqui. Preste muita atenção. Você acha que o pastor não orou? O pastor orou, jejuou por pessoas aqui. E a história vai dizer que depois da consagração, jejuando e orando. Mas o que mais me impressiona, sabe qual que é? É porque o Espírito Santo de Deus fala. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo do Eterno ainda fala. Eita! Deus, não questione a autoridade pastoral. Aleluia! Quando Deus mostra, porque o Espírito Santo está mostrando. Tem pessoas aqui, mas Deus vai levar de fato. Mas não questiona, porque existe uma autoridade da parte do Senhor sobrecarregada sobre os meus ombros. E todas as vezes que Deus levanta alguém, Deus mostra para o pastor. A história vai nos informar que Deus desceu lá. O Espírito Santo desceu lá e disse ao Espírito Santo: a batalha vai na veia Saulo para a obra que eu os tenho chamado. As coisas extraordinárias. Deus levantou. Você acha que Deus não te viu? Você acha que Deus não conhece onde você está? Não fala, mas você olha para mim, você nem me conhece. Eu não tenho prática, eu não estudei, não. Como fosse que Deus não conhecesse você. Deus te viu lá na sua casa. Deus sabe o que você pensa. Aí eu falo, isso eu já sei, mas Deus está me usando aqui, irmãos, para te dizer. Ele conhece o seu coração, sabe o que você faz, sabe aonde você está. Tem coisa de Deus aqui extraordinária, irmão. Eu vou chegar lá, segura aqui. A história vai dizer que Saulo, depois da sua consagração, ele vai ser ungido, vai ser pastor lá na igreja de Antioquia. Mas o que mais me impressiona não é isso, o que mais me impressiona é que depois da sua conversão ele escreve 13 cartas. Ele tem uma autoridade tão extraordinária, porque agora ele conhece a lei, tem autoridade, tem a graça. Agora esse camarada, ninguém para mais ele. Ele foi o maior plantador de igreja. Ele foi alguém extraordinário. Só que o que mais impressiona é que no
capítulo 2, a igreja que está aqui é a igreja de Éfeso. E outrora, quando Saulo estava preso, ele entregou uma carta para a igreja de Éfeso. Você não entendeu? Sabe o que mais me impressiona aqui? Me impressiona porque é que Deus escolheu João e não Paulo. Porque é que Deus não escolheu alguém mais capacitado. Deus foi escolher João. Foi reprovado, pastor, no bar de Tisvá. Não servia para ser ninguém, a não ser para perpetuar uma descendência. Só que é interessante, irmãos, porque Jesus também participou. Aleluia! Jesus também participou do bar de Tisvá. Glória a Deus! E quando Jesus participou, ele não foi com 13 anos de idade. Jesus foi com 12. Aí Jesus chega lá no bar de Tisvá. Olha só, é a Bíblia que diz o seu nome. Aí Jesus chega lá, está lá no bar de Tisvá lá. Aí eles começam a fazer os testes. Aí Jesus tem uma grande ideia. Jesus fala assim: deixa eu citar para vocês. Aí Jesus pega e começa a citar o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número, o Deuteronômio, o Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios. Aí um doutor vai olhar para Jesus e vai dizer assim: ó, da onde veio toda essa beleza? Aí Jesus passa. Quando Jesus passa nessa cerimônia, recebe os mesmos privilégios. Só que a questão é que Jesus também quer estabelecer uma escola. Só que as escolas da época, aquele que era reprovado não servia para nada, a não ser fazer família. Aí Jesus vai lá naqueles que foram desprezados. Entendeu? Glória! Sabe quem estava lá desprezado? Estava Pedro, foi reprovado. Estava João, foi reprovado. Aí, olha só, a sociedade olhou para ele, olhou para ela e disse: não serve. Aí Jesus olha e fala assim: para mim serve. Irmãos, Deus tem preste atenção nessa palavra. Ei, as pessoas olham para você e não dão nada, mas existe um valor de Deus extraordinário implantado no teu coração. Eu tenho que dizer aqui, irmãos, sabe aquele desejo do seu coração que arde, que pega fogo, e você quer fazer, quer executar, mas não tem como fazer? Deus me trouxe aqui para te dizer: quem implantou o desejo foi eu, e quem vai te dar sou eu. Sou eu. Quem faz o milagre é Deus. Deus conhece as suas fraquezas e as suas necessidades. Palavra do Senhor não. Quem dera se fosse confiado na Bíblia. Aleluia! A Bíblia vai nos informar que depois que João cresce, Jesus pega e vai trazer ele para próximo. Só que o que me impressiona é que João, ele tem uma graça da parte do Senhor extraordinária. Por quê? Porque João, ele não quer ser apenas discípulo. João não quer apenas executar funções. João, ele quer ser íntimo. João, ele quer estar próximo de Jesus. Ele quer colocar sua cabeça no peito de Jesus. Ele quer ouvir os batimentos cardíacos de Jesus, a ponto de tudo que iriam fazer a respeito do mestre. Os discípulos falavam assim: ó, João, pergunta para o mestre. Ô João, você que tem tanta intimidade com ele, pergunta para ele: quem é que há de nos trair? Eita Deus! Isso aí é para quem tem intimidade com o mestre. Isso aí é para quem tem intimidade com Jesus. Aleluia! Nós precisamos dessa intimidade. Verdade! Nós precisamos dessa graça. Sabe qual que é o novo de Deus na nossa vida? O novo de Deus é ter intimidade. O novo de Deus é ter compartilhar com ele. É saber o que está pensando. Ei, Jesus tem um plano. Aí ele quer executar. Aí ele não fala com ninguém, mas fala com você. O nosso Deus é extraordinário. Agora aqui vai complicar só um pouquinho. Vai entristecer só um pouquinho, mas não é maldição, não é bênção. Presta atenção. Em uma das palestras que Jesus deu nos seus discípulos, Jesus deixou algo extraordinário. O que foi? Ele disse assim, capítulo 16, a partir do verso 24, depois de ser em casa. Ele vai dizer assim: ó, qualquer que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder por amor a mim, esse irá encontrá-la.
esse homem aí é justo. Esse homem aí é diferente. Esse homem aí não é igual a gente. Ele tem graça, ele não merecia estar aí. Nós merecemos. Aí ele vai dizer assim, ó, lembra de mim quando entrares no teu? Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, hoje mesmo. O que Deus tem para nós não é muito bom. Existe coisa que Deus está fazendo. O que Deus vai fazer na sua vida não é para amanhã. Deus quer te capacitar hoje. Deus quer te encher hoje. Deus tem graça para a tua vida hoje. Deus escolheu para te abençoar. Foi a dia chamado hoje. A história diz que os discípulos correm. Era discípulo de Jesus, comia na mesa de Jesus. Mas na hora da crucificação, ó, quem é que permaneceu? Quem é que ficou aos pés da cruz? Falou assim, não quero daqui. Eu tenho intimidade com ele. Ele é meu amigo. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou abandonar ele. Nesse momento que ele está passando, eu vou ficar do lado dele. Eu vou ficar juntinho dele aqui. Eu não vou sair. Agora imagine a visão que Jesus está vendo. Imagina a visão que João está vendo. Jesus crucificado ali, todo ensanguentado, com mais ou menos 460 corpos, olhando para João e dizendo assim, João, olha só você, olha aí, João, meu irmão. Jesus está olhando e dizendo assim, João, o que você está fazendo aí, João? João, eis aí a tua mãe. Olha, mulher, eis aí o teu filho. Sabe o que Jesus estava dizendo assim? Ó, existe coisa tão extraordinária por você ter permanecido fiel no caminho. Aleluia! Jesus não sai, Jesus permanece ali, Jesus fica ali e João fica com ele. João não sai de perto dele, João está ali com ele, arriscando a sua vida a ponto de perdê-la. Todos os que quis salvar a sua vida morreram. A Bíblia vai dizer que João morreu de morte natural, com quase 100 anos de idade. Aí olha só que interessante, João permanece ali, ó, recebe a dádiva do Apocalipse, que é o livro que mais me impressiona na Bíblia. Ele recebe essas dádivas. Agora só, tudo isso ele recebeu porque não saiu dos pés da cruz. Tem coisa de Deus para a tua vida, conselho do eterno. Não saia dos pés da cruz por nada, não saia do caminho. Jesus disse assim, ó, qualquer que quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga. Meu irmão, ei, parece morte, mas é vida. Aleluia. Parece, mas tem vida. Tem coisa aqui de Deus aqui, irmão. Eu vou correr, vou sair. Olha só que interessante. Por que é que Deus não escolheu Paulo? Por que é que Deus escolheu João? Sabe por quê? Porque João é um tipo de pessoa, mas que tem tanta intimidade com Deus, mas que tem tanta graça de Deus, que ele vai entrar dentro do Evangelho e vai deixar o Evangelho entrar dentro dele. Sabe o que isso gera? Sabe o que isso gera? Isso gera amor, Betel. Isso gera amor de uma maneira extraordinária. Agora preste muita atenção, eu vou encerrar já. O apóstolo de São Paulo, ele deixou estabelecido a doutrina do amor na igreja de Éfeso. Só que com o passar do tempo, essa doutrina foi se perdendo, a ponto da igreja perder o amor. Você sabe por que Deus escolheu João e não Paulo? Deus me deu a resposta. Porque é diferente do apóstolo de São Paulo, que olha para aqueles que estão parados, porque depois da sua conversão, Paulo foi usado por Deus. Quem sou eu para dizer contra Paulo? O que eu estou querendo dizer aqui é que Paulo, mesmo depois da sua conversão, ainda existia um pouco de farisaísmo sobre ele. Sabe por quê? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Ele vai dizer assim: seja entregue nas mãos de Satanás a alma que pecar, para a destruição da carne. Olha só, para que o espírito seja salvo. Agora, olha como é que João é diferente. Epístola universal, primeira epístola universal de João, capítulo de 1, 2, versículo de 1 primeiro. Ele vai dizer assim, ó: filhinhos, se pecar, lembra-te, irmão, você quer para quem morre. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Toda
você pecar, lembra-te que tem um advogado para culpar. O justo. Paulo perdeu. Paulo estabeleceu a doutrina do amor, mas não permaneceu. Irmãos, se eu estou falando do amor aqui, eu preciso dele. Se a gente prega sobre o amor, a gente precisa primeiro amar. O apóstolo São Paulo deixou. Se você ler, eu anotei aqui, irmão, Efésios capítulo 1, versículo 4, Efésios capítulo 1, versículo 15, Efésios capítulo 2, quando ele lê, eu não vou nem ler, capítulo 2, versículo 4. Depois você lê Efésios 4, você vai ver. Paulo deixou lá estabelecida a doutrina do amor. Só que a igreja olha para uma pessoa, mas não tem amor, como é que é? Agora João é diferente. João ele tem tanto amor que a história vai nos contar algo extraordinário. A história vai dizer que existia um membro da sua igreja. Esse membro da sua igreja está lá com ele. Só que esse membro era aquele que veio lá de fora. E aquele que veio lá de fora ainda existe algumas rapinas sobre ele. Aí a história vai dizer que esse alguém depois se afasta de João do caminho, se afasta de João. Aí a história conta que João quer saber onde é que se embora. Aí João, com quase 100 anos de idade, vai correr atrás desse jovem, porque quando o jovem olha João, se envergonha da situação que ele está. Se envergonhando, ele quer correr. Aí João sabe o que ele vai fazer? Vai correr atrás dele, com quase 100 anos de idade, a ponto de agarrar ele, e ele com vergonha. E João vai dizer assim, olha só, se o Deus do céu não desistiu de você, quem sou eu para desistir de você, meu filho? Isso aí é para quem tem amor. Eu vou aqui na mensagem agora. João com quase 100 anos de idade. A perseguição era demais. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas a história diz no capítulo 1 de Apocalipse, versículo de 1 a 9. Ele vai dizer assim: e eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João estava ali, irmão, pensando que estava abandonado. João pensou que ele não tinha mais ninguém por si só. João achou que na situação em que ele estava vivendo, ninguém poderia fazer nada, porque ele estava na ilha chamada Patmos. E quem vai para Patmos não sai. Só tem passagem de ida. Sabe aquele Patmos que você está enfrentando? Aleluia. Sabe aquela situação que quando você sai para fora, você só vê muro. Sabe aquela situação que você não vê passagem, você não vê portas, aleluia. Existe um Deus no céu, aleluia, que está olhando a sua situação. Vai abrir essa porta, sabe por quê? Porque eu estava na ilha. Eu estava na ilha chamada Patmos, mas eu não estou mais, porque Deus abriu a porta. Eu passei por ela. Se prepare. Existe um segundo novo de Deus para a tua vida. O segundo novo de Deus se chama porta aberta para a tua vida. Para essa situação que você está enfrentando. Ei, quando essa porta chamada oportunidade abrir, passe por ela em nome de Jesus. Passe por ela em nome de Jesus. Passe por ela. O nosso Deus, Ele abre uma porta para quem abre a porta do coração. Jesus vai dizer assim, eis que estou à porta aí. Se você abrir, a gente ceia, a gente fica junto, a gente vai identificar. Agora eu tenho que dizer algo aqui. Triste é a igreja que Jesus precisa bater na porta. Triste é o coração que Jesus precisa bater no coração para poder entrar. Ei, Jesus está passando aqui. Aí Jesus está próximo de você, está dizendo, eu posso entrar dentro do teu coração. Não está Jesus batendo. Abre a porta do seu coração. Deixa eu entrar e fazer um milagre extraordinário na sua vida. Eu encerro agora. Capítulo 2. A Bíblia vai dizer assim, ao anjo da igreja. O anjo é o pastor. Capítulo 1, versículo de número
19, esse aqui, você vai entender qual é o mistério das 7 estrelas e qual é o mistério do castiçal. A história vai dizer que Deus tem na mão os obreiros, Deus tem na mão os ministros, Deus tem na mão, Ele está no controle da vida, está no controle da situação, Ele está com você nas mãos. Agora, o que mais me impressiona é que a Bíblia vai dizer assim, ó, no versículo de 1 e 2, no primeiro, ele vai dizer assim, ó, e anda entre os 7. Ele anda, meu. Aleluia. Você sabe o que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer que Jesus, esse anda no grego, koineo, comum, significa que o Espírito Santo do Senhor, significa como Ele, como Deus presente aqui, como Jesus. Significa dizer, meu irmão, que Jesus, Ele, presta atenção, irmão, eu vou explicar isso aqui, você dá um glória a Deus e pelo amor de Deus. Quando a Bíblia fala que Ele anda, Ele está dizendo assim, ó, Cristo está trabalhando em favor da igreja. Esse anda aqui não é simplesmente andar para lá e andar para cá. Não é simplesmente uma questão simbólica. Não. O Espírito Santo da terra está aqui nessa noite. Aleluia. Jesus está aqui. E Ele trabalha em favor da igreja. Aleluia. Você sabe o que Ele disse? Ele disse assim, ó, também eu te digo. Agora quem fala sou eu, Pedro. Tu és Pedro. Mas sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Aleluia. Irmãos, quando Jesus estabeleceu a igreja, quem tinha o controle era Ele. Quem estabelece o controle é Ele. Quem tem o poder aqui é Ele, meu irmão. Ei, Deus colocou coisas extraordinárias aqui. Eu encerro agora. Você sabe por que João foi a pessoa mais escolhida por Deus para escrever o Apocalipse capítulo 2, assim, primeiro para a igreja de Éfeso? A igreja que faltou o amor. Aí Jesus olha lá do céu e diz: Paulo foi circuncidado ao 8º dia, foi da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, e segundo a justiça irrepreensível. Aí Paulo vai dizer assim: mas o que eu aprendi, eu troco tudo por amor de Deus. Eu troco tudo. Só que João não. João já tinha amor lá atrás. Aleluia. João já tinha um conhecimento com ele lá atrás. Aí Deus olha para uma igreja que está faltando amor e vai colocar uma pessoa que tem amor. Aleluia. Aleluia. Você sabe por que você está aqui? Não é porque você quer, é porque Deus viu amor no teu coração. Aleluia. Nós não estamos aqui, irmão, simplesmente por estar. Nós estamos aqui porque Deus viu amor na minha e na sua vida. Se nós estaremos aqui, eu me sinto privilegiado. Sabe por quê? Aleluia. Porque Deus nos escolheu. Por que nos escolheu? Porque Ele viu amor no meu e no teu coração. Se coloque de pé. Glória a Deus. Eu encerro aqui. Sabe aquele jovem pastor que o senhor chamou, chamado Rafael? Perguntei o nome dele aqui. Rafael. Eu não sei nem se você sabe o que é isso, eu vou falar. Você sabe o que é sede? Você sabe o que é sede? Sabe o que é sede mesmo? Tempo grande. Sabe o que é isso? Se prepara. Irmãos, Deus falou no meu coração aqui. Quando o pastor chamou ele automaticamente. Ele disse que vem, mas um tempo extra. Não é igreja. É templo. Vai ter que olhar esse menino para lá. Aleluia. Eu tirei uma palavra, sabe o que a Bíblia diz para mim? Até eu respeito. A Bíblia diz assim, ó, presta atenção, que o santuário estava com as portas fechadas. Meu Deus. Precisa alguém ir lá e abrir essas portas. Como que Deus vai fazer? Não, eu não sei. Mas você prepara, meu jovem. O que Deus tem para você não é simplesmente coisa natural. É coisa grande. Aleluia. Vem pra frente, eu quero orar por você. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Tudo que eu vi com esse rapaz, em cima dele, presta atenção. Eu vi
Sabe aquelas gradinhas que colocam no canto assim, ó? Aquelas gradinhas do arroz, sabe aquilo? Aquelas gradinhas do arroz só que estavam virado para lá. Aí ele estava assim, ó, terno, gravata, olhando para frente e um rebanho extraordinário. Uma igreja grande. Deus tem uma série de separadores. Deus colocou no meu coração essa verdade. Então receba da parte de Deus em nome de Jesus. Aí eu vou aqui rapidinho e eu vou encerrar já já. Ah, meu Deus, meu Deus mesmo. Deus dos deuses. Existe coisas extraordinárias para você. Tenha fé. Como que Deus vai fazer isso? Mas Deus capacita. Deus me capacitou o pastor, capacitou a pastora, vai te capacitar também. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estende suas mãos para cá. Aleluia. O evangelho está quase acabando. Ontem preguei também, ali na cidade de Marisa. Uma coisa extraordinária. Vamos acabar. Vou encerrar agora. Irmãos, se tiver alguém que quer receber oração da parte de Deus, eu vou orar para a tua vida. Se tiver alguém, por favor, vem aqui na frente que eu quero orar. Mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido que tem que ir na frente. Se quiser, vem aqui na frente que Deus tem coisas grandes para nós aqui nessa vida. Verdade, Deus. Aleluia. Meu Deus, Deus. tem alguém aqui que quer receber oração? Deus tem palavra para você. Deus tem graça para você. Quer receber oração? Vem em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode vir. Eu estou chamando aqui você que quer ter responsabilidade de fare. Quem quer ter mesmo compromisso com Ele. Porque, irmãos, preste atenção. Deus está cansado de pessoas que dizem que quer fazer e não faz. Então Deus quer ter compromisso com a obra dele. Alguém que tenha compromisso, venha de fato aqui, que Deus vai te capacitar. Se você acredita, Deus tem coisas grandes aqui. Mas você vai ter acredita. Deus. Vamos fazer essa oração aqui. Estenda suas mãos para cá. Aleluia. Pode soltar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Começa a orar. Começa a orar primeiro. Glória. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus, uma cruz, pelo caminho, em sua cruz, você expressões que estão era de amor. Sua face, esse
mistério não é essa palavra. Aleluia. Sabe que você vai ser filho amado também, sabe disso? Chupa a sério, Deus te abençoe. Meu Deus, só mistério é essa palavra. Ah, se você pudesse me ajudar. Pense ao mistério dessa palavra. Vamos terminando. A receber aqui. Ixi, meu Deus. É forte o negócio. Pastor, Fábio disse que você está pronto. Vou falar, não precisa falar nada. Já está no coração. Muitos aqui. Mas tem alguns aqui que estão batendo na porta ainda. Tem alguns aqui que já estão batendo na porta ainda. Não entrou ainda. É hora agora. Corre, depressa. Jesus quer entrar no teu coração. Quer ser dono do teu coração. Quer ser dono da tua vida. Corre, depressa. Essa nós temos a oportunidade. Você fala para ele aqui, ó. Porta aberta, oportunidade, entre. É Jesus, meu filho. Não, nós não é sério. Ah, se você pudesse imaginar. Aleluia. Que Deus usou para o teu filho dessa noite. Corre. Estão vendo 3 pessoas aqui que precisam comer aqui. Deixar Jesus entrar de vez no coração. O negócio é você, que Jesus te trouxe aqui para isso hoje. Só tem 15 segundos. Ah, o tempo já acabou. Aleluia. Acho sério, me casa na sua. Pastor, eu não entendi. Não preciso entender. Aleluia, você vai ver com teus olhos. Pátimos, você entendeu por que João foi na Pátimos, né? Você entendeu por quê? Aleluia. Tem a revelação apocalíptica. Você entendeu por quê? Tem esse privilégio. Alguém que vai ter o privilégio de dar de Deus grande. Porque nunca saiu pela cruz. Tem amor no coração. Tem vai ter. Deus abriu a porta hoje para você. Verdade foi de Deus. Só João teve, só João. Aleluia. O negócio não é morte, é vida. Só João teve. Aleluia. Porque amava Jesus, passava no peito de Jesus. Tinha intimidade com ele. Quer ter isso na tua vida? Jesus, irmãos, tem sentido um pouquinho que Jesus está tocando em vidas aqui. Até crentes, viu? Eu tenho que dizer isso aqui, até crentes antigos aqui, viu? Coração fechado aí, viu? Deixa Jesus entrar, corre na frente. Tem um privilégio de poder, tem intimidade. Mãe, teu sangue cada sua. Tem crente aqui que vai viver essa segunda oportunidade. Segundo novo, é isso mesmo, pastor? Eu fico falando, um segundo novo. É uma porta aberta, é uma nova oportunidade. É uma nova chance de dar na tua vida. Você vai viver esse negócio. É para quem quer. Erga a mão no céu. Levanta o céu e cá sobrou, sobrecando a lava sua. Ai, Jesus. É Deus. Aleluia. É forte que Deus tem na tua vida. Para esta igreja. Altíssimo. Grandioso. Deus de Gênesis, Deus de Apocalipse, a banda sube, cantará sobre, Deus se fala através da sua palavra, Alfa e Ômega, começo, fim, princípio, último, o que é, o que era, o que há de vir, levando sobre, gritando lá sobre o carro, levanta a Síria, Deus que manda na terra, Deus do princípio do fim, Deus que criou a terra, e Deus que revelou o filho para João, levante o céu de candará açúcar, a tua canção, deixa você
Você